Eu quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Olha para o seu irmão e fala batalha espiritual. Batalha espiritual. Amém? Muita conversa. Amém? Irmãos, esses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre batalha espiritual. Às vezes você tem enfrentado, nós temos enfrentado resistências. E essa semana eu tive uma experiência muito forte. Tive uma experiência muito forte a respeito da batalha espiritual. Nós estávamos segunda-feira orando aqui na igreja e em determinado momento da oração senti como se tinha pegado uma espada na minha mão. A minha mão fechou sozinha. E eu orando, eu sentia e eu via uma espada como uma espada de fogo na minha mão assim. Eu não conseguia abrir minha mão. Nós começamos a orar e eu comentei com os irmãos que estavam orando junto com a gente. E aí o fogo veio, Deus, uma manifestação poderosa do Espírito Santo no nosso meio. E acabou a oração e eu não conseguia abrir a mão, porque a mão ficou fechada. Eu fazendo força assim para abrir a mão. E eu tive uma percepção depois, eu cheguei em casa, a minha mulher com a Elvira, comentei com ela que tinha acontecido da percepção. E alguns irmãos tiveram uma visão, né? E o Espírito Santo falou para mim, quando eu estava falando com a minha mulher, o Espírito Santo falou para mim: hoje caiu uma resistência. Aleluia. Então olha só, batalha espiritual é algo que todos nós enfrentamos. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz aí em Efésios capítulo 6, versículo 10, olha o que ele diz aí: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Próximo, passa aí, olha o que diz aí: vistam-se, olha só, o apóstolo Paulo está falando para nós nos vestirmos do que? Da armadura, de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra o que? As ciladas do diabo. Olha só, todos nós, eu quero que isso fique bem claro dentro do seu coração, todos nós enfrentamos batalha espiritual. Fala para o seu irmão: você enfrenta batalha espiritual? Sim, enfrenta batalha espiritual. Jesus enfrentou batalha espiritual. Eu e você também enfrentaremos batalha espiritual. O diabo, ele não luta contra as pessoas lá do mundo. O diabo, ele não luta contra as pessoas que estão lá fora. O diabo, ele luta contra nós. Ele luta contra mim e contra você, porque nós oferecemos perigo ao diabo. Fala para o seu irmão assim: se você soubesse o poder, a autoridade que tem na sua vida, você não teria medo do diabo. Amém. Pastor, mas eu não luto contra o diabo. Eu não quero lutar contra o diabo. Eu não quero saber do diabo. Quero que o diabo fique bem longe de mim. Mas infelizmente o diabo sempre vai lutar contra você. Mesmo você não querendo guerrear contra ele vai lutar contra você. Porque ele tem um objetivo. O objetivo é te anular. O objetivo do diabo é colocar você por terra. O objetivo do diabo é que você não entenda a sua identidade, não saiba quem você é. O objetivo do diabo é fazer você ficar nulo no reino de Deus. Por quê? Porque você nulo no reino de Deus, ele ganha e o reino de Deus perde e você também perde. Então o objetivo do diabo é te parar. É te parar, é fazer você ficar inerte. Então, existem vários níveis de batalha espiritual, pelo menos 3. Existe o nível de batalha pessoal, que é você, a sua luta
contra o inimigo. Existe um nível de batalha espiritual que é o nível igreja. É a igreja lutando por território, territorial. Existe um nível de batalha espiritual que é o nível cidades, que é o nível nações, é o nível lugares. Então você precisa pelo menos aprender e entender que você tem uma batalha espiritual pessoal. Você precisa lutar, eu vou falar mais sobre isso. Agora, você precisa entender isso. Por isso que tem a batalha pessoal, é uma realidade, por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que tem uma armadura. Olha só, é tão realidade a batalha espiritual que você enfrenta, que nós enfrentamos, agora ficou ótimo, que você tem uma armadura para você usar. Então você precisa ficar atento a isso. Então, o diabo ele quer sempre te vencer. Quando que o diabo vence nas nossas vidas? Quando que o diabo vence você? Primeiro, quando você se acomoda, quando você é uma pessoa acomodada, quando você aceita tudo. O que é uma pessoa acomodada? Ela consegue, o ser humano ele tem uma facilidade de se adaptar a qualquer situação. Então, por exemplo, o ser humano ele consegue morar num deserto. Ele consegue morar. Você pode ver que tem gente que, os beduínos, eles moram no deserto. Eles conseguem morar num lugar de muito calor, escasso de tudo, não tem água, não tem como plantar, não tem como colher, e eles conseguem morar no deserto. Já tem gente que consegue morar num lugar extremamente frio, lá no Polo Norte, no Polo Sul, lá tem os moradores, lá como é que chama lá, até esqueci o nome dele lá. Eles moram num lugar extremamente frio. Então, você e eu temos a capacidade de nos adaptar a qualquer situação. Só que o que acontece? Deus não chamou você para se adaptar a qualquer situação. Deus chamou você para ser um vencedor. Para vencer circunstâncias, vencer situações na sua vida, vencer dificuldades, problemas. Então, quando nós nos acomodamos, o diabo vence. Quando nós achamos que todas as coisas nas nossas vidas, é normal isso aqui, o diabo vai estar vencendo você. Por exemplo, uma das áreas que o diabo gosta, tenta e quer e sempre vai lutar para parar o cristão é na vida financeira. Sua vida financeira, o diabo vai querer te atrapalhar. Por quê? Porque a vida financeira, ela pega muito nas nossas vidas. Se você se torna, se você se acomoda muitas vezes com a sua situação, o que acontece? Você vira escravo de mamão. O diabo quer fazer você virar escravo de mamão. Aí você deixa de vir na igreja para trabalhar, você deixa de participar das coisas para trabalhar, tudo na sua vida, você deixa de cuidar da sua vida, da sua família para trabalhar, você deixa de descansar para trabalhar, tudo na sua vida vai girar em torno do trabalhar. O que aconteceu? Você virou um escravo. Por quê? Por causa da sua vida financeira. Aí você deixa de dar o dízimo. Toda vez que você deixa de dar o dízimo, que você deixa de ofertar na casa de Deus, o que acontece? Você está prejudicando, atrapalhando a obra de Deus. Então, quando você passa por uma situação financeira difícil, você fica calado, você não guerreia, você se acomoda naquela situação, o diabo está ganhando. O diabo está ganhando. Por exemplo, você com um problema na sua casa, seu casamento está com problema. O diabo também luta contra a família. O diabo ele quer destruir a família. O diabo ele quer destruir a figura do pai. O diabo ele quer trazer desestabilidade na família porque ele ganha. Quando há uma desestabilidade entre o pai e a mãe, as crianças sofrem. Todas as pessoas que estão aí no mundo aí, que são usuários de drogas, que estão envolvidos no crime, tudo isso é falta do quê? De estrutura familiar.
de estrutura na família. Por quê? Porque o diabo veio para lutar. Então, às vezes, você está passando um problema no seu casamento, está passando um problema com seus filhos, aí você se acomoda. O diabo ganha. O diabo está destruindo. Então, olha só. Você não pode ser uma pessoa acomodada. Muitas vezes você está passando por uma dificuldade, fica doente direto. O doente sabe uma coisa, começa a outra, sabe uma coisa. Opa, tem alguma coisa errada. Porque tanto financeiramente Deus quer te abençoar. Quantos recebem? Amém. Tanto no seu casamento, Deus quer te abençoar. Amém. Amém. Tanto na sua saúde, Deus quer te abençoar. Então você não pode viver. Você não pode viver, a sua vida está contra o que a palavra de Deus diz. Tem alguma coisa errada. O que é isso? É o diabo. É o diabo lutando contra você. Muitas vezes você está o quê? Acomodado, aceitando tudo. Então o comodismo o diabo vence. Sabe quando que o diabo vence? Quando nós superestimamos o diabo. Quando você acha que é impossível você vencer ele. Não, o diabo, meu Deus, o diabo é muito grande, o diabo é forte, meu Deus. Você é doido, se eu ver o diabo, sai correndo. Não, pelo amor de Deus. Você acha que o diabo é mais poderoso do que Deus. Não porque ela tem o satanista ele, o satanista é aquele. Você acha que o diabo é mais poderoso que você, superestima ele. Você acha que ele é mais poderoso do que você. Você carrega o nome de Cristo, lembra que eu falei a semana passada? Aleluia. Você é um cristão, você carrega o nome de Cristo. O diabo, ele não tem medo de você, mas ele tem medo do nome que você carrega. Aleluia. Você carrega o nome de Jesus. Quando você fala assim, sai em nome de Jesus, ele tem que correr. Aleluia. Tem que sair. Então, muitas vezes você superestima o diabo. Ou então subestima. O que é subestima? Ah não, isso aí não tem nada a ver, pastor. Isso aí é o diabo, não. Ah, isso aí é meu mesmo. Não, isso aí acontece, pastor. Não tem nada do diabo aqui. Aqui só tem o Espírito Santo. Não, meu diabo não toca na minha vida, não. Não preciso guerrear, porque o diabo, opa. Então você está superestimando o diabo. E aí o seu adversário, ele vai te derrubar. Vai te derrubar. Você já viu aqueles lutadores? Eu gosto de assistir o UFC. Às vezes tem aquele cara que ele chega todo, aí chega na hora lá da pesagem lá, ele chega de frente com o oponente, ele dá um tapa na cara do oponente, ele xinga, ele faz assim, todo musculoso e tal, e acha que o outro tá lá quietinho no cantinho dele, parado, só olhando, para te pegar no ringue, você vai ver. Aí a hora que vai no ringue, aquele que é todo chega todo cheio de marra, quando eles tomam um cacete do outro. Por quê? Porque aquele cara superestimou o adversário dele, não respeitou o adversário. Olhou e falou, não, isso aqui está no pau. Às vezes você é assim com o diabo, você fala, não, o diabo não faz nada aqui não. Não, e o diabo está lá, te massacrando e você achando que é normal. Então, você perde, o diabo ganha com isso. Quando você é passivo, quando você cede, muitas vezes o diabo vai fazer coisas, trazer tentações, criar circunstâncias para fazer você ceder. Por exemplo, uma das coisas que o diabo faz muito é fazer você murmurar. Você está lá naquela situação difícil, o negócio está cada hora apertando mais, e você segurando a língua e aí aperta mais. Ah, que droga! Ah, mas parece que Deus não me ama. Ah, mas parece que isso. Raio, céu, terra, mar. Aí você começa a murmurar. Cedeu para o diabo. Não pode ceder. Quando você cede na guerra espiritual, o diabo ganha. Sabe outra situação que o diabo ganha? Quando você não acredita. Quando você não acredita que tem batalha espiritual. Quando você não acredita que o diabo luta contra você. Quando você não acredita que tudo na sua vida é espiritual, você não fala, tudo na sua vida é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, não existe. Às vezes nós caímos num erro, a igreja caiu num erro, de muitas vezes separar o espiritual do natural, mas não existe esse negócio de natural e espiritual.
É uma vida só que você tem, a sua vida é espiritual, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Tudo na sua vida tem que ser conduzido pelo espiritual. Aleluia. Não tem essa, não. Aqui é igreja. Aqui eu faço as coisas de acordo com Deus. Agora aqui não, aqui é natural, né? Não tem esse negócio de igreja, não tem esse negócio de orar primeiro, não tem esse negócio de buscar Deus, não. Aqui sim, aqui eu tenho que orar, aqui eu tenho que buscar, aqui eu tenho que fazer, aqui eu tenho que clamar. Não, mas nessa área aqui não, aqui deixa quieto. Aqui é eu que decido, é eu que defino. Aí quando você não acredita, aí o diabo sai ganhando na sua vida. Então as armas que o diabo usa é comodismo, a preguiça. Você está lá passando por uma dificuldade, mas você tem preguiça de orar. Você tem preguiça de guerrear. Eu não vou levantar 3 horas da manhã não, porque eu estou com muito sono. Cansado. Aí o diabo está fazendo o quê? Ganhando de você. Se você estava conversando com ele, eu e ele. Estava conversando. E aí eu falei para ele, não, eu estou indignado com as situações aí. Fazendo um jejum, ele falou, eu também posso. Então aí eu estou fazendo um jejum indignado com as situações, né? Vai sair assim, tem que ser. Assim tem que ser. Você se dignou com uma situação, você está vendo que o diabo está ganhando de você, o que você tem que fazer? Se indignar, irmão, se levantar, vai fazer um jejum, vai clamar, levanta 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai clamar até que o negócio mude, até que a resistência caia. Mas aí, sabe o que o diabo faz? Você, ao invés de você você ficar revoltado, se levantar contra o diabo, sabe o que ele faz? Você sentir satisfação. A insatisfação, ela é uma espada de 2 gumes. Você tem que ter insatisfação com respeito às coisas que não estão acontecendo na sua vida e se levantar contra o diabo, mas muitas vezes você fica insatisfeito com Deus. É o contrário. Se em vez de você ficar insatisfeito e se levantar contra aquele que está impedindo você de receber aquilo que Deus está liberando na sua vida, você vai se levantar e ficar insatisfeito com aquele que está liberando na sua vida. E aí o diabo ganha. Ao invés de você se levantar na sua batalha pessoal espiritual e guerrear contra o diabo, você fica revoltado contra Deus. É errado, irmãos. E quando você está insatisfeito com Deus, quem ganha é o diabo. Outra coisa que o diabo faz, ele rouba a palavra do seu coração. Sabe quando o diabo ganha? Quando ele rouba a palavra do seu coração. Por exemplo, qual foi a palavra que eu ministrei aqui domingo passado? Tem irmão que não vai lembrar. Por quê? Porque o diabo roubou a palavra do seu coração. Porque você vem aqui no domingo, ouve a palavra, mas saiu daqui para fora já era, esqueceu tudo. Por quê? Porque o diabo roubou. Por que o diabo rouba a palavra do seu coração? Porque o diabo não quer que você avance. Porque as coisas na sua vida só vão acontecer quando a palavra entrar dentro do seu coração e você começar a tomar atitudes de acordo com a palavra. Se você não tomar atitudes de acordo com a palavra, o que acontece? Não tem efeito. Porque o que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela produz alguma coisa dentro de você. A palavra de Deus, ela produz algo dentro de você. Ela produz transformação. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, a Bíblia ela é eficaz, ela causa efeito. Ela é o remédio para todas as suas dificuldades e necessidades. Então, quando você aplica a palavra, não tem como o diabo vencer sobre a sua vida. Então, o que ele faz? Ele faz com que você perca a palavra, ele rouba a palavra de você. Ele rouba. Se eu perguntar aqui,
Qual foi a palavra que nós ministramos no domingo passado? Tem gente que não vai saber. Mas se eu falar assim, quem que ganhou o jogo? São Paulo ou Corinthians semana passada? Não foi. Quem fez os gols? Vai saber de todos os gols fantásticos. Por quê? Porque o diabo rouba a palavra. Vai você perder tempo com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Então olha só, outra coisa que o diabo usa para vencer você, o desânimo. Crente desanimado é terrível. Crente desanimado é terrível. Crente que não consegue orar, crente que não está nem aí para a Bíblia, crente que não está nem aí para as coisas de Deus. Crente desanimado é terrível. Está desanimado, irmão? Tem alguém desanimado aí? Se levanta, porque é o diabo que está aí, ó, só colocando carga em cima de você, mano. Já só colocando carga. Quanto mais você olha para as situações à sua volta, por que o crente fica desanimado? Porque ele fica olhando para as circunstâncias à sua volta. E quanto mais você ficar olhando para as circunstâncias, mais desanimado você vai ficar. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que se indignar. Você pode olhar para as circunstâncias, mas não para se desanimar. Você tem que olhar para as circunstâncias para se indignar, se levantar contra elas. Aí você vai ver como o desânimo vai embora. Começa a guerrear para você ver como que o desânimo vai embora. Começa a tomar posse da palavra de Deus para ver como o desânimo vai embora. E por último, as armas que o diabo usa para lutar contra mim e contra você é as tentações. As tentações são armas do diabo contra eu e você. O que é a tentação? São as atrações pelo mundo. Tudo o que tem a ver com o mundo é o que o diabo usa para derrubar você, para parar você. As tentações, irmãos. Não preciso ficar falando muito de tentações. As tentações, olha aqui para mim, as tentações elas nunca vão vir de dentro para fora. As tentações elas são despertadas de fora para dentro. As tentações elas sempre vêm pelos seus olhos. As tentações elas são despertadas por aquilo que você vê, por aquilo que você toca, por aquilo que você come, por aquilo que entra pelo seu corpo, pelos seus 5 sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato, né? E pelo paladar. Então olha só. As tentações elas vêm desse jeito que o diabo usa. Olha só, como é que o diabo consegue entrar na sua mente? Pelos seus olhos, ou pelo seu ouvido, por aquilo que você vê, ou por aquilo que você ouve. Por exemplo, você vê lá uma cena de pornografia na televisão, pronto. O diabo já produziu uma tentação. Na televisão, ou no seu computador, no seu celular, já mexeu com a sua alma. Olha só, a tentação entrou, já mexeu com a sua alma. Aí qual a resposta que você dá quando o diabo coloca a coisa no seu pensamento? Você aceita e você começa a navegar nas ondas do diabo, ou você guerreia e repreende? Você repreende, você está guerreando contra Satanás. Por aquilo que você ouve, às vezes, algo que você ouve, irmãos, causa um rebuliço dentro de você. Uma simples palavra já desperta uma tentação terrível dentro de você. Um colega de trabalho chega em você e fala: você é linda, pronto. Já despertou. Ou chega e fala: você é muito bonito. Pronto, já despertou uma tentação dentro de você. E aí, a tentação entrou, vai para os pensamentos. Os pensamentos começam, aí o diabo começa a produzir aquele filme dentro de você. E aquele filme dentro de você desce para as suas emoções. E aí você já sente um arrepio, sente calafrio, sente aquele.
Aí daqui a pouco já desceu com a tua vontade, você está se entregando, pronto, você pecou. Você caiu. E quem venceu? O diabo. Por quê? Porque você não guerreou. Olha que o diabo tentou plantar a tentação em Jesus lá quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. O que o diabo fez? Tentou produzir pensamentos em Jesus. Olha aqui. Está vendo essas pedras aqui? Não tinha pão lá no deserto, não tinha uma padaria para ele falar, vou te levar lá naquela padaria lá. Não, ele fez Jesus olhar para as pedras e falar, está vendo essas pedras aqui? Parece pão, cara. Transforma elas em pão e come, você está morrendo de fome. Olha só, um olhar queria produzir algo na mente de Jesus. O que Jesus falou? Satanás, isso aqui pão literal, é a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele pegou Jesus e transportou lá para o templo, lá para o alto do templo lá. Falou assim, está vendo todos esses reinos da terra aqui, ó. Você está aqui para isso, rapaz. Para receber, olha só, através do quê? Dos olhos e do palavra. Olha, se você se prostrar e me adorar, não precisa você morrer na cruz, não. Eu vou tirar tudo isso aqui para você. Olha só, que tentação. Não fazer mais nada, era só se prostrar e beijar o pé do Satanás. Jesus fez o quê? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Usou a palavra. Depois o que o diabo fez? Falou, pula daqui, e os anjos vão te socorrer. E aí Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então olha só. O diabo tentando em todo tempo produzir algo dentro de Jesus, para quê? Para derrubá-lo. Para derrubá-lo. Então olha só, talvez você esteja, e eu creio que Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã, talvez você esteja sofrendo tentações de Satanás. Tentações para te derrubar, para você pecar na área sexual, tentações para você desistir, para você parar, para você abandonar, para você retroceder. Não ceda, porque o que o diabo quer te destruir. Se levante contra o inimigo. Agora, então, essas coisas são as coisas que o diabo usa para nos vencer. Agora, como que nós vencemos o diabo? Olha só, lá está lá no versículo 10. Olha o que diz aí. Finalmente, sejam o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu. Aleluia. Como que nós vencemos Satanás? Quando nós nos fortalecemos em Deus. Como que nós nos fortalecemos em Deus? Olha só, presta atenção. Não é na nossa força que nós vamos vencer o diabo. Não é na sua força, é na força do Espírito Santo de Deus. É na força de Deus, não é naturalmente que você vence o diabo, mas na força do Espírito Santo. Aleluia. É na força do Espírito Santo. Aleluia. O diabo, se ele puder, irmãos, olha para mim. O diabo, se ele puder, ele pega você e rasga você no meio. O diabo é muito mais poderoso que você. Com certeza ele é muito mais poderoso que você. O diabo, se ele puder, irmãos, ele te rasga no meio. Ele te destrói de uma maneira assim, que te deixa acabado no chão. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque tem alguém que é mais poderoso do que ele. Aleluia! O diabo é igual aquele pitbull. Já viu aqueles pitbull grandão? Tem um dono. Vocês estavam vendo lá, tava dois pitbull lá, grandão assim, bonitos, pitbull fortão. Aí os pitbull estavam sentados na calçada dos dois pitbull. Daqui a pouco veio dois vira-latão. Meu Deus! Dois vira-latão desceu a rua correndo assim, pra cima dos pitbull. O pitbull já levantou a orelha assim, eu falei, já era. Aí o cara falou, não. Aí os dois vira-latão lá, os caramelos. Veio assim, os caramelos veio assim, ficou quase nariz com os dois pitbull assim, e os bichos latindo, se esquelando e latindo, os pitbull só olhando pra cara deles. Aí os bichos latindo, o pitbull
continua olhando e fala assim, se eu te pego, eu te mato. Mas ele não saiu do lugar nem se mexer, por quê? Porque tinha um comando. Tinha alguém que era maior do que eles. Às vezes o diabo, ele olha para você, ele quer te estraçalhar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a sua vida. Mas Deus olha e fala assim, não toca, não rela, não encosta. Por quê? Porque Deus é mais poderoso que Satanás. Você está debaixo das poderosas mãos de Deus. Mas o que acontece? Você também tem que se posicionar. Aleluia. Ele está falando aqui, você tem que se fortalecer no Senhor. Amém. Quando você está fortalecido no Senhor, tem um brilho em você que o diabo não suporta, o diabo não pode chegar perto. Você é protegido, tem anjos que acampam ao seu redor. Glória a Deus. Então você tem que se fortalecer cada dia mais, se encher do Espírito Santo, buscar poder, buscar vida, buscar graça, buscar a unção de Deus na sua vida. Você tem que estar cheio do Espírito. Amém. Então se fortalece em Deus. Reconhece que você precisa de poder. Aleluia. Você precisa buscar. Aleluia. Sabe, todos os dias, ora em língua, Senhor, vem, me enche, eu quero tua glória, eu quero teu poder, eu quero ser cheio. Esses dias nós estamos procurando uma casa para alugar. Aí falaram de uma casa a gente foi ver, do outro lado da rua tinha um terreno de macumba. Foi bem grandão. Eu olhei assim e falei, interessante. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, vou vir morar aqui, não vai dar certo. Alguém vai ter que sair daqui. Se eu vir, eles têm que sair. Aí eu falei, é uma guerra boa de se guerrear. Eu já tive uma guerra assim uma vez, com um terreiro de macumba na rua da minha casa. Um dia eu falei assim, está muito apertado o negócio aqui para dois aqui. Eu fazia célula na minha casa, eu fazendo célula, os caras batendo tambor do outro lado da rua. Alguém tem que governar esse lugar. Aí eu comecei a falei, ou eu ou eles, um dos dois tem que ser, graças a Deus foi eles. Uma confusão lá, um bateu no homem lá, no pai do santo lá e cara, acabou o terreno. Uns até se converteram. Glória a Deus. Mas olha só, você tem que ser, você tem que estar cheio do poder de Deus, porque aí o que acontece? Você não tem medo do diabo. Quando você está cheio do poder de Deus, você não fica com medo do diabo. Esses dias minha mãe me acordou, eu vi um demônio aqui no quarto. Eu estava dormindo, irmão. Minha mãe me acordou, eu falei assim, vai embora em nome de Jesus. Mas se você tem medo, se você não está revestido, você fica com medo. A gente tem medo de sair descer no escuro. Aí eu não vou no escuro na minha cozinha. Aí eu não vou no banheiro no escuro. Tem que acender a luz para mim no banheiro. Celular que salva, né, nesses dias, né? Então olha só. Não pode ter medo. E quando você está revestido, quando você se reveste de poder, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Você está revestido de poder, você se levanta contra o diabo e ele tem que sair. Aleluia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, fala do irmão, tem que se revestir de poder. Você tem que orar. Como é que nós nos revestimos de poder? Orando, buscando, querendo mais de Deus, mais das coisas de Deus. Segunda coisa, olha só, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Você precisa reconhecer os seus verdadeiros inimigos. Fala para o seu irmão, você precisa reconhecer seus verdadeiros inimigos. Olha aí, versículo 12 e 13. Olha o que a Bíblia diz aí, presta atenção aqui agora, olha só. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, não é sua sogra, irmão, Meu Deus. não é seu marido,
Não é seu vizinho. Não é seu vizinho que está querendo te prejudicar. Não é aquele amigo do trabalho que está querendo te prejudicar. Não é seu parente que não gosta de você. Não é, irmão. Sua luta não é contra pessoas. Olha o que está escrito aí. Sua nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes. Olha só. Contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o versículo 13. Passa aí o versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Bota em 12. Olha aí. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Aqui, olha, está falando de pelo menos 4. Olha só, os poderes. Poderes, em outra versão, está falando de principados. Olha só, são autoridades malignas. São demônios que são verdadeiras autoridades espirituais do reino espírita. São demônios que exercem autoridades malignas. Olha só. Tem demônios que atuam nas famílias. São demônios hereditários. Existe um chefe, existe alguém ali que é o chefe. Então você tem que lutar contra isso. Outra coisa que ele está falando aí, olha só. Contra poderes e autoridades. Contra dominadores. O que são dominadores? São demônios que exercem domínio. Sabe, tem áreas na sua vida que muitas vezes você não consegue vencer. Você sabe que é errado, você sabe que é pecado. Você sabe que não te faz bem. Você não quer fazer aquilo, mas aquilo ali está te dominando. Às vezes são demônios dominadores. Exercem domínio. Tem demônios que dominam sobre pessoas. Espírito, por exemplo, espírito das drogas. Demônio que atua nos vícios, é um dominador. A pessoa sabe que o vício, por exemplo, o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da cocaína, do crack, são espíritos dominadores. A pessoa sabe que é errado, ela não quer, mas ela não tem força, ela não tem domínio. Fofoca. Fofoca também é um espírito dominador. A pessoa sabe que está errado fazer fofoca, ela sabe que vai fazer mal para ela, que faz mal para outras pessoas, mas ela não consegue parar de fazer fofoca. O que é isso? É um espírito dominador. Então existe esse tipo de demônios. Se você reconhece que você está debaixo de influência de um espírito dominador, você tem que se levantar contra. Isso não pode dominar sobre a sua vida. Tem que se levantar contra. Então olha só, outro tipo de forças espirituais do mal. O que são essas forças espirituais do mal? São demônios que induzem as pessoas ao erro. Olha só, elas induzem as pessoas a errar. Por exemplo, faz você ficar com mágoa de pessoas. Qualquer coisa você fica, guarda mágoa, você guarda rancor. Você guarda, você corta a relação. Isso são forças espirituais do mal, que faz você fazer coisas que são malignas, que vão prejudicar a sua vida. Por exemplo, quando você guarda um rancor, guarda uma mágoa, guarda uma ira, você não está prejudicando a pessoa, está prejudicando você mesmo. Você que é o prejudicado. E essas forças espirituais do mal, elas induzem você a isso, a errar, a tomar decisões erradas, a falar coisas que, por exemplo, às vezes você não quer falar, como eu falei a semana passada sobre o nosso falar, sobre o crente não fala palavrão. Às vezes você está se policiando, está tentando andar em santidade, viver em santidade, não quer falar palavrão, mas vem um negócio assim, uma circunstância tão difícil que aí você é levado a falar. Quando você vê, você já falou. Porque você é dominado. São forças espirituais lutando contra você, induzindo você a errar. Aí depois você fica o quê? Você fica mal. Aí
Você não sei para ser crente, puxa vida, eu não vou avançar, mas não. Por quê? Essas forças espirituais, elas te arrastam você para praticar o mal. Por isso que tem coisa que você olha assim e fala, aí você, o que o diabo faz? Faz você pensar que é você. A grande vitória do diabo contra a sua vida, na sua batalha espiritual, é fazer você achar que tudo é você. Tudo é você. Não é culpa minha, é eu. Não, tem uma força espiritual, tem um dominador, tem um principado, tem uma potestade agindo por trás. E se você não estiver atento quanto às investidas do diabo contra você, você acaba caindo. Então olha só, a Bíblia fala, aí está falando também sobre, olha só, este mundo tenebroso. Olha só, mundo de trevas. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo é trevas. E nós somos luz no meio dessas trevas. O diabo ele vai sempre querer apagar a sua luz. Por isso que você tem que estar atento com a sua batalha espiritual. Porque o diabo ele vai sempre querer apagar a sua luz no mundo de trevas. Ele nunca vai querer deixar a sua luz brilhar. Porque quando a sua luz brilha, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, o reino de Deus é implantado. Aleluia. Então no meio das trevas, você é um alvo do diabo. Por isso que o diabo luta contra você. Porque no meio desse mundo de trevas, a sua luz brilha. E quando a sua luz brilha, o diabo não gosta. O diabo não gosta da sua luz. Olha só o que ele fala aí também. Um dia mau. Olha só. Bora para versículo 13. Versículo 13. Olha só. Pois vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Tem um dia que o diabo vem lutar feio contra você. Todos nós enfrentamos o dia mau. Tem dias que são dias maus, dias pesados, dias que você tem que se levantar mesmo. Tem dias que você tem que parar tudo e falar, agora chega, Satanás. Você tem que se levantar, dar um basta. O dia mau vem, mas você tem que estar atento, porque não pode prevalecer o mal sobre a sua vida. O que tem que prevalecer na sua vida é a vida de Deus. Então você tem que ficar atento com respeito à sua batalha espiritual, porque quando chegar o dia mau, você está preparado para enfrentar. Então olha só, são coisas, olha só, esses são os seus inimigos, seus verdadeiros inimigos. Então fala para o seu irmão, para de lutar contra pessoas. Para de lutar contra pessoas. Você tem que lutar contra aquele que está atrás, ele que está influenciando. Forças espirituais malignas que estão influenciando, é contra elas que é a sua luta. Contra elas. E olha só, para você vencer, quando que nós vencemos? Quando nós revestimos da armadura de Deus. Quando nós nos vestimos da armadura de Deus. E olha só que interessante, o apóstolo Paulo falando sobre a armadura. Então olha só, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha só, quando você entende a batalha espiritual, você está constantemente revestido. Você não vai só vestir a armadura para lutar contra o diabo. Não, agora eu vou fazer uma batalha espiritual aqui, então agora eu vou vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé e o sapato do Evangelho. Não é assim que funciona. Só na hora que você vai guerrear, não, irmão. Você precisa estar constantemente com a sua armadura. Fala para o seu irmão, você precisa estar constantemente com a sua armadura. Você tem que estar com a sua armadura constantemente. Porque nós estamos em guerra. Fala para o irmão, você está em guerra. Então olha só, entenda o que é a armadura agora, versículo 14, olha só, o que diz aí? Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo-se com a couraça da justiça.
Olha só, o que na batalha espiritual, isso aqui é importante falar para você. São três coisas que Deus, a armadura, que o apóstolo Paulo ensina aqui, são três coisas que são protegidas. Primeiro, a sua cabeça, o seu coração e os seus pés. Então, guarde bem o que eu estou te falando aqui agora. Três coisas que você precisa proteger muito contra a sua batalha espiritual, contra o diabo. Sua cabeça, o seu coração e os seus pés. Cabeça, coração e pés. Que a armadura que o apóstolo Paulo está falando, ela vai cobrir essas três coisas: sua cabeça, seu coração e seus pés. Cabeça tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver com a sua mente, tem a ver com os seus pensamentos, tem a ver com as suas decisões, tem a ver com aquilo que entra dentro. Então, cabeça tem a ver com a sua alma. Coração tem a ver com o seu espírito, tem a ver com as suas emoções, tem a ver com as suas vontades, com as suas decisões. Então essa é a parte do coração. A parte da cabeça é as suas escolhas, é a sua mente, é os seus pensamentos. Ok? Parte do coração é o seu espírito, é as suas emoções e a sua vontade. E os pés têm a ver com o seu caminhar. Os pés têm a ver com a condução, o que te conduz, o que te leva. Então tem a ver com a sua vontade também. Então essas coisas têm que estar bem protegidas. Então olha só, ele fala, olha só. Primeiro ele fala, cingidos com o cinto da verdade. Olha aqui para mim. A verdade tem que ser absoluta na sua vida. Primeiro, o que é a verdade? Fala para o seu irmão, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. Fala para o seu irmão, você tem que estar cheio de Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, a verdade é a palavra de Deus. Por que ele está falando aqui, ó? Cingidos com o cinto da verdade. Porque o cinto é o que dá sustento. O cinto é o que segura a armadura. O cinto é onde você coloca a espada, onde você coloca as armas. Um soldado sem o cinto com as armas, ele não prevalece numa guerra. Então, por que o cinto da verdade? Porque o cinto é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é a verdade? Porque todas as vezes que o diabo vir mentir para você, você usa a verdade. Todas as vezes que o diabo vir falar uma mentira para você, você vai usar o quê? A verdade. Quando o diabo fala assim, você é um derrotado, você tem que falar o quê? Não. A verdade é que eu sou filho de Deus, então eu sou mais do que vencedor. Não entendeu? Não, você vai viver na miséria. Já fala. Aí você vai usar a verdade. Não, Satanás, a verdade é que eu sou mais do que próspero. Eu sou abençoado. Eu sou, a prosperidade é sobre a minha vida. As bênçãos vão me acompanhar. Você está usando o quê? A verdade. Então todas as vezes que o diabo investir contra você, você vai usar a verdade contra ele. O que acontece muitas vezes? O diabo fala coisas sobre você e você aceita. Não, você nunca vai ter aquilo que você quer. Você nunca vai receber isso. Não, Deus não está interessado em te dar isso. Não, Deus não vai fazer isso na sua vida. O diabo vai falando mentiras e você, ao invés de você usar a verdade para quebrar todas as mentiras de Satanás, muitas vezes você aceita. Você cai no jogo de Satanás. Porque o diabo é o pai do que a Bíblia fala? Pai da mentira. Então o diabo, ele vai usar sempre o que? A mentira. Para te derrotar. Mas Deus é o dono da verdade. E em que você vai acreditar? Na verdade ou na mentira?
Então na batalha espiritual, o diabo vai vir sempre com mentiras te atacar. O que você tem que fazer? Usar o cinto da verdade. Olha só, vestido com a couraça da justiça. O que é a couraça, irmãos? A couraça, às vezes era uma camisa, um vestido. Os mais antigos eles faziam com couro. Então essa couraça era para proteger o coração, para que quando eles viessem com lanças, com flechas ou até com a espada, a couraça impedisse de furar e acertar o coração do soldado. Depois, mais para frente, no tempo dos romanos, eles aperfeiçoaram a couraça. A couraça depois era um manto de ferro. Então eles vestiam aquele manto de ferro, né? Aquela armadura de ferro aqui, mas dentro da armadura ainda eles vestiam um manto de ferro trançado, que impedia com que as espadas e as lanças perfurassem e atingissem o coração. Então essa é a couraça. A couraça protegia a parte aqui do tronco do soldado. Então ele está falando aqui, vista-se com a couraça da justiça. Por quê? O que é a couraça da justiça? É que você é justificado por Cristo. Você agora não é mais um pecador. Você agora não é mais um impuro. Você agora não é mais uma pessoa qualquer. Você foi justificado por Jesus. Então o diabo ele vai vir com situações falando que você não presta, que você é pecador, que você só faz coisa errada. Aí você tem que vestir a couraça da justiça. Ele falou, realmente, Satanás, eu não presto, eu sou pecador, mas Jesus morreu na cruz, Jesus me comprou, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, de todo mal, de toda maldição. Não há mais maldição, não há mais condenação. Por quê? Porque Jesus me tornou justo. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que Cristo se tornou. Jesus se tornou pecador para você, aqui você fosse santo. Então todas as vezes que o diabo vir te acusar, você tem que usar essa couraça da justiça. Por quê? Porque se você deixar o diabo ficar falando que você não presta, que você é pecador, que você não é filho de Deus, que você é isso, atinge o seu coração e mata o seu espírito. E daqui a pouco você está concordando com o diabo, indo para o mundo e fala, não, eu não sirvo para ser crente, eu não sirvo para servir a Deus, não, tem tanta coisa errada na minha vida, tem tanto pecado. O diabo vai ficar tentando lembrar você na batalha espiritual, que o mais o diabo faz é fazer você lembrar do seu passado. E aí você fica lembrando do seu passado, você fala, não tem jeito para a minha vida, porque eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. E aí o que você tem que fazer? Usar a couraça da justiça. O Senhor perdoou todos os meus pecados. Eu sou puro. Essa é a couraça da justiça. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui. Então a couraça da justiça protege o coração. A justiça é o sacrifício de Jesus por nós. Nos torna puros, santos e aceitos por Deus. Olha só, versículo 15 agora. Olha o que diz aí. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então olha só, o que é o Evangelho da paz? Calçar os pés com o Evangelho da paz. Nosso equipamento é o Evangelho. O Evangelho é nosso equipamento. O Evangelho, a palavra de Deus, nos leva a colher e a desfrutar das promessas da vida de Deus em nós. Olha só, o Evangelho nos ensina sobre a nossa verdadeira identidade, quem você é. Então você precisa estar em intimidade com a palavra. Você precisa aprender através da palavra quem você é. O Evangelho nos conduz a uma vida de propósito, realização e paz. Irmãos, olha aqui para mim. Até você que está dormindo, olha aqui para mim. Não é para você olhar para o irmão que está dormindo, só olha para mim. Olha aqui para mim. Se você não entender a palavra, se você não tiver intimidade com a palavra, não tem como você viver a vida que Deus tem para você. É a mesma coisa de você querer comprar um aparelho
querer usar, por exemplo, você vai lá comprar a última televisão que saiu, a última Smart TV de última geração, é a mesma coisa que você querer usar ela da mesma maneira que você usava aquela de seletor de canal. Você não nem sabe o que é isso, né? É a mesma coisa que você querer usar aquelas primeiras, só trocar o canal aqui, ó. Se você for usar da mesma maneira que você usava aquelas antigas, que você só trocava de canal, você vai perder muitos recursos da sua televisão nova. Então, que essa televisão nova você entra na internet, que essa televisão nova você baixa um monte de aplicativo, que essa televisão, tem televisão que agora você só bate palma, ela já liga, você fala desliga, ela desliga, liga, ela liga de novo. Se você não lê o manual da televisão, você não usa todos os recursos dela. A mesma coisa é o Evangelho. Se você não lê a palavra de Deus para saber o que o Evangelho oferece para você, por que o Evangelho é as sandálias aí, os calçar com o Evangelho? Porque o Evangelho é que te mostra o caminho. Quando está falando de pés, está falando de caminho, o caminho que você deve andar. E aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, não caminhe por circunstâncias, não caminhe pelo que os outros fazem, não caminhe pelo que o diabo coloca na sua mente, caminhe pelo que o Evangelho está falando sobre você. Então você tem que fazer o quê? Ler, você tem que entender, você tem que se relacionar com a palavra. Por quê? Porque a palavra vai te dar o quê? Direção, vai apontar o caminho para você andar. Olha o que o salmista diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. É o quê? É o quê? A tua palavra. É a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Então, se você quiser viver a plenitude de Deus na sua vida, irmão, tem que ter Bíblia. Tem que se relacionar com a palavra. Você tem que saber o que Deus está falando de você e o que Deus está falando para você fazer. Então isso é o Evangelho, está pronto. Porque aí o diabo não vai te desviar do caminho que Deus tem para você nunca. Se você sabe, se você tem convicção daquilo que Deus quer fazer com você. Amém? Amém. Continuando. Olha só o versículo 17. Meu Deus, estou eu tempo já. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Lá em Tessalonicenses 5:8 fala sobre o que é o capacete da salvação. O capacete da salvação é você ter convicções de quem você é, de que você é salvo, de que você é livre, de que nenhuma condenação há sobre você. O capacete da salvação é mais ou menos igual aquele capacete lá do X-Men lá, como é que é, do Magneto, né? Xavier, ele entrava na mente de todo mundo. Olha aqui pra mim. Xavier, ele entrava na mente de todo mundo. Ele só não conseguia entrar na mente de quem? Do Magneto. Por quê? Porque ele tinha capacete. É a mesma coisa, irmão. O diabo, ele entra na mente de todo mundo. Ele só não consegue entrar na mente de quem tem o capacete da salvação. Ele não entra. Quem tem o capacete da salvação, o diabo não entra na mente dele, vai nada. Aleluia. Você tem que ficar revestido com o capacete. Saber quem você é. Não entra, Satanás. Aqui não entra. Aqui você me engana, Satanás. Não adianta vir com pensamento. Não adianta vir dizer que aqui você não entra. Olha só. E aí, olha o que diz aí. No versículo. Aí fala aí, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Acabei de falar agora. Como é que Jesus venceu o diabo? Falando o quê? A palavra de Deus é sua espada. A palavra de Deus é sua espada. Olha aqui para mim. Como é que você guerreia com Satanás? Usando a espada do Espírito. Declarando. Eu estava falando para os irmãos que eu indignado com algumas coisas. O que eu fiz? O que eu faço? Eu pego a palavra e começo a declarar. Então, por exemplo, está com problema na vida financeira, está vendo que o diabo está te atacando financeiramente? Usa a palavra. Ora, usa a palavra. Deuteronômio capítulo 28,
Bendito eu sou quando eu entrar, bendito eu sou quando sair, bendito é o fruto da minha amassadeira, bendito é o fruto das minhas crias, bendito é o meu trabalho, aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar, as bênçãos virão me acompanhar. Eu declaro isso na minha vida em nome de Jesus. Aleluia. Começa a orar assim para você ver. Amém. As portas do céu, se não cai toda a resistência da sua vida. Amém. Começa a orar assim para você ver. Começa a usar a palavra para você ver. Aleluia. Toda a resistência cai sobre a sua vida. Aleluia. Começa a orar. Eu estou doente. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu declaro saúde sobre a minha vida. Toda enfermidade vai embora, porque Jesus já levou na cruz todas as minhas enfermidades. Sai em nome de Jesus. Começa a declarar. Usa a palavra. Tem versículos e versículos e versículos que falam todas as áreas da sua vida na Bíblia. Ora a palavra. Ora a palavra. Ora para o seu irmão e fala para ele: ora a palavra. Pastor, mas quando eu vou orar, eu não tenho palavras. Some todas as palavras. Ora a palavra. Aleluia. Pega, ora a palavra, coloca a palavra, a espada do Espírito. O diabo não suporta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. Quando você ora a palavra gera fé no seu coração, e a fé traz a existência que não existe na sua vida. Então olha só, essas são as suas armas. A espada do Espírito, a palavra de Deus destrói todos, olha só, todos os argumentos de Satanás contra a sua vida. Quando você ora a palavra, cai por terra todos os argumentos do diabo contra você. Amém. Outra coisa que ele fala aí, volta lá. É 6. Volta lá, volta lá. Então olha só, no versículo 16 aí, volta lá. Olha só, além disso, usem o que? Escudo da fé. Olha só, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha só, o que é o escudo da fé? O que são essas setas inflamadas do maligno? Então olha só, as setas inflamadas do maligno são circunstâncias, pensamentos. Olha aqui para mim. Circunstâncias, pensamentos, situações que o diabo vai causando e vai só minando em você, jogando em você. O que é o escudo da fé? O escudo da fé, ele serve tanto para defender quanto para atacar. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. O escudo da fé, ele serve tanto para você defender quanto para atacar. A fé é para isso, irmãos. A fé, você tanto se defende contra as investidas do diabo na sua vida, quando você ataca. Como assim, pastor? Como é que eu faço isso? Então olha só, quando o diabo vem lançar pensamentos, sofismas, fortalezas, depois uma hora eu vou falar sobre isso, sobre sofisma e fortaleza na sua mente. Quando o diabo vem lançar, você se levanta em fé. O diabo fala assim: nada vai dar certo na sua vida. Como é que você se levanta em fé? Vai acontecer, Deus vai fazer. Amém. Eu tenho certeza. Eu vou me posicionar, Deus vai fazer. Aleluia. Está dando tudo errado na sua vida. Não, mas algo vai acontecer que vai mudar essa situação. Eu vou sentir no meu espírito. Essa tribulação vai passar, Deus vai fazer. Algo de Deus está chegando, eu posso sentir. Começa a declarar palavras de fé. Aleluia. Toda negatividade é combatida com palavras de fé. Olha para o seu irmão, diga isso para ele. Toda negatividade é combatida com palavras de fé. Toda negatividade é combatida com palavra de fé. Então, todas as vezes que você vê algo negativo, olha aqui para mim, qualquer circunstância, qualquer pensamento, qualquer coisa negativa, você vai usar a palavra de fé. Declara, irmão, que você quer que aconteça, declara que vai acontecer. Começa a atrair, trazer a existência aquilo que existe pela fé. Vai acontecer, não sei quando, mas vai acontecer. Não sei como, mas Deus vai fazer.
fazer, não sei como, mas eu vou conquistar, não sei como, mas eu vou avançar, não sei como, mas vai acontecer. Essa é a palavra de fé, esse é o escudo. Aí pronto, não tem investida no diabo se você usar a sua fé. Usa a fé, em todas as circunstâncias, usa a fé. E no versículo 18 ele encerra falando, olha só, versículo 18, orem no Espírito. O que é orar no Espírito, irmãos? Ore em línguas. Ore em línguas estranhas. Fale em línguas estranhas. Em todas as ocasiões. Tanto quando a coisa estiver boa, quanto quando a coisa não estiver boa. Quando você estiver passando por bonança, ore em línguas. Quando você estiver passando por ataque, ore em línguas. Com toda oração e súplica. Sabe o que é súplica? Súplica é mais forte do que clamor. Existe a oração, existe o clamor e existe a súplica. Oração é: Pai, eu te peço, me abençoa. Súplica é, o clamor é: Pai, preciso que o Senhor me abençoe. E a súplica é: Senhor, me abençoa. Isso é súplica. Às vezes você quer que algo aconteça na sua vida, mas você está lá só assim, ó: Pai, Paizinho, abençoa. Se o Senhor puder me abençoar. Você não chegou nem no clamor ainda. Aí vai apertar mais. Você fica só na oraçãozinha, vai apertar mais. Daqui a pouco você vai começar porque Deus quer que você entenda, que você viva esses 3 níveis de oração. Você precisa entender e viver esses 3 níveis de oração: oração, clamor e súplica. Porque oração é quando você só ora e fala: Senhor, me abençoa. Você está falando assim: o Senhor me abençoa o que o Senhor quiser, quando o Senhor puder. No dia que o Senhor quiser me abençoar, o Senhor me abençoa. O clamor não, o clamor já é um desejo intenso. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero, eu preciso. Senhor, eu quero. Agora a súplica, irmão, é você falar assim: o Senhor dá, ou eu morro. Ou o Senhor me dá, ou eu morro. Então Deus, ele testa você nisso. Ele testa você nisso. Quem é pai aqui, ele testa constantemente os filhos nisso. Às vezes o filho pede uma coisa, você finge que não está nem ouvindo. Você ouviu, mas você não responde, você finge que não ouviu. Aí a pouco o filho pede de novo. Aí a pouco o filho começa a te encher. Aí você já começa a ficar nervoso. Aí daqui a pouco chega no momento que você não entra mais e fala: tá bom, vou te dar. Não é assim? Deus faz a mesma coisa. Por quê? Porque Deus quer ver. Sabe por quê que Deus fala de oração, clamor e súplica? Sabe por quê? Porque Deus quer tirar você da inércia. Deus quer tirar você da inércia. Deus quer fazer você ser uma pessoa proativa no reino espiritual. Então, às vezes, só orar não resolve. Às vezes, só clamar não resolve. Às vezes, Deus só vai te ouvir quando você colocar todo o seu coração naquilo que você quer receber de Deus. E olha só, a sua guerra espiritual, ela começa com o diabo e ela termina em Deus. Parou para ver? Ela termina em Deus. Então olha só, às vezes com o diabo você vai usar as armas, a sua armadura, mas com Deus é oração, clamor e súplica. Oração, clamor e súplica. Nem tudo, e depois eu vou falar sobre isso daqui uns dias, nem tudo na sua vida é o diabo que está fazendo com você. Às vezes Deus está segurando algumas coisas na sua vida para te despertar. E você precisa estar atento para isso. Porque você também batalha espiritualmente com Deus. Sua batalha com Deus é no clamor, é na oração, no clamor e na súplica. Então, irmãos, a partir de hoje, você tem todos os ingredientes para a sua batalha espiritual pessoal. Você, a partir de hoje é o dia de você começar a se levantar contra Satanás. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe o que é a súplica? Vou dar um exemplo de súplica aqui para você. A súplica é
É o pitbull correndo atrás de você. O que você faria se o pitbull correndo atrás de você? Socorro! Socorro! Correndo, você sobe no poste, você sobe na árvore, do jeito que você nem imagina. Quando você vê, você já está em cima da árvore, em cima do muro, em cima do poste. Isso é súplica. Você grita, você corre, você chora, você pede socorro de toda maneira. Isso é súplica, irmão. Quando o diabo vem contra você de uma maneira que você não consegue, súplica, vai para os pés do Senhor. Você quer ter as coisas de Deus, mas você não quer ter tempo com Ele, você não quer suplicar. Você não quer clamar, você quer tudo da mão. Você olha e fala assim, você quer. Às vezes você fala para o seu filho, você fala para o seu marido, para a sua esposa, você fala para o seu liderado. Você pensa que é assim? Você quer tudo facinho? Você pensa que é assim, tudo do jeito que você quer? No reino espiritual também não é assim não, irmão. Do mesmo jeito que você fala para o seu filho e para a sua filha, ó, isso aqui tem um preço. Ó, isso aqui, ó, tive que suar. No reino espiritual também, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que suplicar. Tem que ser ativo no reino espiritual. Não é assim não, só vir no culto, assistir o culto, ir embora para casa, participar da célula. Você acha que as coisas vão mudar na sua vida? Não, vai orar. Não, vai orar. Vai clamar. Vai suplicar. Feche seus olhos aí, fala com Deus aí agora, vai. Fala com o Senhor aí. Aleluia. Toma posse da sua armadura agora. Oh, aleluia, Jesus. Toma posse do seu escudo. Toma posse da sua couraça, capacete. Toma posse da espada do Espírito. Se posicione em Deus agora. Diga para o diabo nessa manhã. Já acabou. Não tem mais poder. Acabou. Agora eu vou me levantar. Agora você vai enfrentar um guerreiro aqui, uma guerreira. Diga isso